Série Esperança na Crise Final. Parte 7. Um movimento de reforma dentro da Igreja. Quando o inspirado profeta Joel, há mais de 27 séculos, com base na visão divina, referiu-se ao dia de Deus, escreveu: Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Joel 2, 1 e 2. Capítulo 1. Um movimento de reforma dentro da Igreja. Se bem tenham estas palavras uma aplicação histórica imediata aos tempos do Velho Testamento, quando Israel seria invadido por um povo inimigo, a razão pela qual foram preservadas é que se referem particularmente ao tempo do fim, ao dia do Senhor, vésperas do regresso de Cristo à terra. A mensagem convida a que se toque a buzina em Sião, ou seja, na Igreja, a dar o alarme no Monte Santo de Deus, ou seja, o seu povo, porque ocorreriam acontecimentos de tal magnitude que fariam tremer a todos os moradores do mundo. Ainda assim, prossegue o profeta, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor. Versos 12 a 17. Em vista dos tremendos acontecimentos que estariam para ocorrer no dia do Senhor, a Igreja deveria ser despertada por uma voz de alarme, e o povo devia ser chamado a uma conversão autêntica, profunda e de todo o coração. Em outras palavras, devia efetuar-se uma reforma espiritual dentro da Igreja, em preparação para os grandiosos acontecimentos do fim. Não há dúvida de que temos chegado à própria véspera da hora suprema e de que este chamado para uma conversão genuína e uma reforma cabal na vida de cada um deve ressoar por todos os recantos de Sião. É isto o que a serva do Senhor, por autoridade divina, estabeleceu faz anos nos seguintes parágrafos inspirados. Textos dos escritos de Ellen White. Necessidade de uma reforma. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Serviço Cristão, página 53. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. O povo de Deus não suportará a prova a menos que haja um reavivamento e uma reforma entre o povo, mas esta deve começar sua obra purificadora entre os pastores. Testemunhas
volume 1, página 469. Haja uma reforma entre o povo de Deus. Mensagem aos Jovens, página 317. Tem que ter lugar um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça a menos que esteja ligada a um reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para realizarem essa obra têm de estar juntos. O reavivamento e a reforma. Review and Herald, 25 de fevereiro de 1902. Fiquei profundamente impressionada por cenas que me foram recentemente apresentadas à noite. Parecia haver um grande movimento, uma obra de reavivamento, ocorrendo em muitos lugares. Atendendo ao chamado de Deus, nosso povo se estava arregimentando. Irmãos, o Senhor nos está falando. Escutar-lhe-emos nós a voz? Não acenderemos nossas lâmpadas e não agiremos como pessoas que esperam a vinda do seu Senhor? Este tempo exige portadores de luz. Requer ação. Testemunhos Seletos, volume 3, página 441. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primeira piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Grande Conflito, página 464.